Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um Regioscast. Hoje vamos estar falando dos números de maio, mas antes de qualquer coisa, né, vamos cumprimentar o diretor Sandro. Obrigada por estar aqui com a gente, Sandro. Olá, seja bem-vindo. Olá, Geise. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, hoje, antes de qualquer coisa, né, a gente vai deixar aquele breve introdução de sempre, né, para você não perder nenhuma publicação. Ativa o sininho aqui no YouTube, curta esse vídeo, deixe seu like, deixe comentários, sugestões, questionamentos também, interaja com a gente aqui no YouTube. Se inscreva, né, no nosso canal para você não perder nenhuma atualização e caso, né, tenha dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente está com um timaço aí para poder estar respondendo para vocês. Mas antes da gente estar falando de cenário, esse mês a gente vai dar uma pausazinha assim para poder falar uma coisa muito legal que está acontecendo, que vocês já devem ter visto nas redes sociais nossas, que é o nosso mês do participante. A gente começou uma campanha promocional, né, da área comercial, que começou no dia 19 de junho e vai até 19 de julho. É uma campanha, né, comercial visando a parte de adesão, aporte, portabilidade, alteração de valor, né, no caso do Brasília Prev. Você, para poder utilizar ali o renda monitorada também, você já está concorrendo. A gente vai sortear 5 caixas JBL Go e também no final, que é no dia 19, a gente vai sortear uma JBL Pare, que é aquela grandona com LED que pisca, que é uma maravilha, que dá pra fazer uma festança. Então a campanha, ela né, faça uma festa com a Regios para você poder estar, né, valorizando o mês do participante. A gente criou essa campanha exatamente para poder, porque foi exatamente no mês de junho, né, lá atrás, né, 38 anos, 1985. Exato, que foi quando a gente recebeu a primeira contribuição, então a gente fez essa campanha para poder valorizar o participante em si. E você que é participante, você pode estar, né, utilizando os nossos serviços. Então, já tem plano com a gente, você pode fazer um aporte, né, aumenta seu percentual, caso você não esteja contribuindo com o percentual mínimo. Alteração de valor, no caso do Brasília Prev, né, ou quiser presentear alguém com Brasília Prev também pode utilizar, né, é uma dica excelente essa. Utilize também o nosso renda monitorado. Só o fato de você estar simulando ali no renda monitorada já te dá chances para você poder estar ganhando. Então, quanto mais serviços você fizer, mais chances você tem de ganhar também. Só reforçando que o renda monitorado é super importante para você estar monitorando, né, como vai ser seu benefício lá na frente. Isso, né, Sandro? Exatamente. Então, utilize o serviço, né, use e abuse desse serviço, porque ele é fundamental para você poder estar, né, analisando, né, o que você precisa fazer de ajustar na sua contribuição para você ter uma aposentadoria tranquila, principalmente com a Regis. E não deixe de participar. Até porque, né, Geise, porque quando você começa a sua carreira, digamos profissional, você tem um determinado nível de remuneração. E normalmente as maiores remunerações das pessoas acontecem já para o final, meio para o final da carreira, né? Então é importante as pessoas irem ajustando, porque a tendência natural das pessoas é querer se aposentar pelo, digamos, o maior salário. Claro. Né? Só que para isso ela precisa ir ajustando exatamente durante toda a trajetória. E o renda monitorada permite exatamente isso que você falou, que ele fique monitorando exatamente esse comportamento e faça sinalizações do que ele precisa fazer, né, ou ela precisa fazer para poder ajustar seu nível de contribuição. Né? Exatamente, é um serviço inclusive gratuito que a gente tem, né, a Regios oferece isso ao participante, por isso que a gente colocou inclusive nessa campanha para reforçar isso. Então monitore, né, a sua contribuição, né, o nome já fala, uma renda monitorada, para você lá na frente receber o seu benefício da melhor forma possível e no valor também, né, que vai te ajudar, né, lá na frente também. Lá no site a gente tem um regulamento da campanha, quando você entra regis.org.br, tem a parte, já tem um banner grande lá falando do mês participante. Entra, dá uma olhadinha, vê os serviços, quais são as condições. A gente tem um time nosso de consultores de previdência aqui que está totalmente aberto para poder estar atendendo vocês, então fiquem à vontade, né? E utilizem o nosso serviço para vocês concorrerem. A gente já tem o primeiro sorteio que vai ser semana que vem, então, né, ainda tá dependendo da data de publicação aqui. Semana que vem você tá falando mês de julho, né? Isso, desculpa, porque a gente está gravando ainda em julho. Isso. Primeira semana de julho já tem o primeiro sorteio, mas se você não tiver feito nenhuma dessas ações, né, você ainda está concorrendo ao segundo sorteio, que é o que vai fazer o sorteio da maior lá, mais 2 JBL, mais a Pulpare, né, a grandona que é uma que tem LED, faz um som maravilhoso. As crianças adoram, né, se você não gosta, o filho gosta, vai ter alguém que gosta, então aproveita o serviço nosso. Bom,
Dada essa entrada aí do mês participante, né, vamos falar um pouquinho aí, Sandro, de cenário. Fala pra gente como é que foi os números de maio, que inclusive já está disponibilizado, né, no nosso site, no nosso Régios em Números, que também está no Brasília Prev, que está dentro do também Régios Prev, a gente já disponibiliza. Maringá, né? Exatamente. E também, né, a novidade é a parte da rentabilidade histórica, Sim. que vocês já podem estar acompanhando também. Então a gente está buscando trazer mais informações, ser mais transparente possível para você que é participante, poder estar acompanhando os nossos números aí que estão maravilhosos. É isso aí. Né? Sandro, conta pra gente como é que foi o cenário de maio, conta um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá então, participantes, né? O mês de maio é um mês bem interessante em termos de comportamento dos indicadores financeiros, né? Nós, de uma maneira geral, nós tivemos uma performance muito boa, excelente, né? Todos os planos bateram meta, ou sua meta de rentabilidade ou meta atuarial. Isso é muito positivo, né? Isso é uma notícia muito bacana, né? Que nós estávamos realmente, já vimos nessa trajetória desde março, né? Fevereiro, março, a gente já estava realmente acertando bastante em termos de alocação de recursos, macroalocação de recursos, e aí desde então a gente vem acertando aí a mão bem nos investimentos, e agora mais uma vez, né, o terceiro mês consecutivo, no caso que todos os planos batem os seus respectivos referenciais de rentabilidade. Isso é muito bom, né? Excelente. Inclusive quem está assistindo os outros Régios está acompanhando que esse cenário que a gente está trazendo, né, dos planos estarem batendo meta, isso foi previsto no Régios Cash de mês de maio, no Régios Cash de abril. O Sandro se comprometeu, maio de novo, e vai vir coisa boa pela frente também. É isso aí. Então o mês de maio, né, ele caracterizou por uma queda na taxa de inflação, né, medida pelo IPCA. Ela fechou o mês com 0,23, menor do que a inflação do mês anterior. O IPCA, com isso, o IPCA acumulado de 12 meses fechou em 3,94, ou seja, abaixo de 4% ao ano, que é muito bom, muito positivo. A taxa Selic, na época, lá em maio, também agora no mês de junho, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75, mas agora com uma indicação de queda, de início do ciclo de queda da taxa Selic a partir da reunião de agosto, né? O Ibovespa no mês de maio teve uma elevação de 3,74%, o dólar subiu um pouquinho, 1,9%, né? As reservas internacionais do Brasil caíram um pouco, 0,64%, o resultado primário ainda está positivo, mas tende a fechar o ano negativo, e a dívida líquida do setor público fechou o mês de abril, ainda não tem o dado de maio, em 57,2% do PIB, né? Em termos de relatório de projeção para frente, né, que é sempre importante, né, afinal de contas, nós temos que olhar para trás, mas também olhando para frente, né? E aí as projeções do relatório Focus, que hoje é a principal referência do mercado, né, projetam um IPCA negativo para o mês de junho. Até pouco tempo atrás ainda se trabalhava com um IPCA positivo ainda no mês de junho, né? E agora negativo. Isso é tudo reflexo digamos assim, talvez o grande reflexo disso é a queda do dólar no início desse ano, a queda do preço dos combustíveis. Tudo isso acaba de alguma forma influenciando os níveis de inflação. E aí o que o mercado já está esperando é uma queda, uma deflação, na verdade, no mês de junho. Para o mês de julho, o mercado está projetando uma inflação de 0,30%, para agosto 0,22%, o que denota aí um certo equilíbrio, e aí com isso a taxa acumulada dos últimos 12 meses deve permanecer abaixo dos 4%. A questão é que o último trimestre ainda é um pouco, o mercado ainda está, assim, digamos assim, esperando uma elevação da taxa de inflação, tanto que a projeção é para que o ano feche com taxa de 5,06, segundo o último relatório Focus. Mas assim, essas projeções estão em queda, então assim, não duvido nada de que nas próximas reuniões a expectativa, até por conta de tudo que está acontecendo, né, a questão dos combustíveis deu uma melhorada, a questão da safra, né, do primeiro TRI foi muito positiva, né, tivemos uma super safra, né, no primeiro TRI, e tudo isso tende a gerar uma redução da pressão inflacionária, né, como o Banco Central gosta muito de utilizar, nos parece um processo de desinflação, digamos assim, meio que consolidada, tanto é que o Banco Central já está cogitando a possibilidade de queda na taxa de juros. Essa queda deve acontecer a partir do mês de agosto e deve fechar o ano em 12,25, segundo os cálculos de alguns analistas consultados pelo Banco Central. O dólar deve ficar mais ou menos no patamar que ele está, fechou no mês de maio, em torno de R$5, né?
talvez até um pouco para baixo, talvez, né? Vamos depender muito do fluxo de recursos. O déficit deve ser negativo, né? O ano deve ter um resultado primário negativo de 1% do PIB, e a dívida líquida, em função disso, a dívida líquida deve fechar em 60,47, mas nada muito exacerbado, né? Com relação aos títulos públicos federais, né, que é um indicador muito importante que nós acompanhamos sempre, né, percebe-se desde o mês de fevereiro, né, uma trajetória consistente de queda, né, isso continuou no mês de março, abril, maio e agora no mês de junho também, né, lembrando, né, que o resultado é de maio, mas já estamos no mês de junho gravando esse RegioCast aqui. E aí a taxa desses títulos públicos vem numa trajetória de queda e isso beneficia bastante os nossos planos, né? Principalmente os planos que têm muito papel marcado a mercado. Sim. Como nós temos muitas alocações em títulos públicos federais marcados a mercado, da mesma forma que esses planos sofreram no ano passado, agora eles estão se beneficiando da marcação. São uma maré boa, né? São exatamente. Ano passado que foi de sofrimento, coitado dos planos. Exatamente. CD5, né? O CD5, sobretudo, foi o que mais sofreu, né? Nos dois últimos anos. Sofreu muito impacto por conta da pandemia, por conta do processo eleitoral que ano passado gerou muita volatilidade no mercado, mas agora eles estão colhendo os frutos de boas estratégias que foram semeadas no ano passado e nós demos uma ajeitada no início deste ano e agora eles estão realmente dando resultados muito bons e espetaculares até. Espetaculares mesmo, sim, exatamente. É isso. Bom, em termos de cenário, em termos de cenário, né? Bom, exatamente. Sinal que o cenário nosso está caminhando bem, né? E isso está impactando positivamente muito bem nossos planos. Isso mostra o tanto que a Regios tem, né, essa maturidade em relação ao time de investimento também. Isso, exatamente, Geise. Nós temos que operar de acordo com o cenário, né? Não adianta nada você ficar pensando, imaginando, não, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não, é o que nós chamamos no mercado, assim, a gente tem que dançar conforme a música, né? O mercado tá indo para esse lado, então vamos operar. Bom, se a questão é juro alto, que nós estamos num juro real muito alto no Brasil, né? Estamos com uma inflação em declínio, então temos que operar diante desse cenário. A bolsa ainda está incerta, então a gente tem que operar de acordo com esse cenário. E, graças a essas análises bem construídas pela área de investimentos, nós temos conseguido entregar bons resultados para os nossos participantes. Com certeza, isso mostra tanto que a gente está, vou usar um termo, tá? Não sei se é da área de investimento, mas surfando, né? Surfando uma boa onda. Uma boa onda, até né? No Campeonato do Brasil, né? Do Campeonato Mundial de Surf, né? Exato. Então, vamos lá, estão surfando essa onda. Vocês estão aproveitando esse cenário, surfando e se saindo muito bem. Isso exatamente. É muito bom. Bom, visto, né, que a gente falou um pouquinho do cenário de maio, a gente vai manter o mesmo formato do RegioCast e entrar detalhadamente por cada plano. Então, né, depois desse cenário maravilhoso, o Sandro já deu um spoiler de que todos os planos bateram meta, mas se você quiser saber um pouquinho mais detalhadamente, continua aqui com a gente. Participantes do CV03, a gente já deu uns spoilers, né? O Sandro já deu falando que bateu meta, mas põe o extrato aí, Sandro, pra gente, como é que foi você ver no mês de maio. Vamos lá, o mês de maio também muito positivo, né, para o plano CV03, né? Esse é o plano que eu sou mais cobrado, né? São mais de 2.375 participantes, né? Então é o plano que tem o maior número de participantes, então já viu onde é que reside a minha maior cobrança, né? A responsa e a cobrança, né? E assim, esse povo jovem aqui da Regi, né? A grande maioria é do CV03, você imagina então a responsabilidade. Mas, eu fico no pé mesmo, estou curiosa. É isso aí. Então o plano CV03, né? Além de ter atingido um patrimônio de quase 700 milhões, na trave, 699.854.000, praticamente 700 milhões no plano de patrimônio total no plano CV03, né? Ele teve um desempenho excepcional, né? 2,29% num único mês, né? Esse é o dobro do que deu a rentabilidade da Selic, para você ter uma ideia, né? Então, uma rentabilidade excepcional, equivale a 402% do referencial. Considerando o acumulado do ano de 2023, 163% de rentabilidade comparado a IPCA mais 4. Então, uma rentabilidade realmente excepcional no plano CV03, né? E isso tudo foi muito puxado pela renda fixa, né? Onde a maior parte dos papéis estão marcados a mercado, então ele se beneficiou
da queda das taxas dos títulos públicos federais, como é uma carteira que já estava comprada, né? Então isso faz com que o plano também gere aí uma rentabilidade excepcional, como foi no mês de maio. Com isso também, o plano também está com superávit altíssimo, acima de 5 milhões de reais. Então realmente é um plano que está muito... Quem é participante do CD03 está rindo de orelha a orelha, viu, Geise? Também tivemos uma performance muito boa na renda variável, que corresponde a quase 2% da carteira, né, uma rentabilidade de 7,78%, recuperando em parte as perdas do início do ano, né? Afinal de contas, a Bolsa realmente sofreu no início do ano, até por conta da troca de governo, das incertezas na economia, mas de uns tempos para cá, né, pegando o mês de abril e mês de maio, né, tivemos uma recuperação da Bolsa e com isso tem ajudado bastante a carteira de renda variável. A carteira de estruturado performou bem comparado à meta atuarial, né? No acumulado ainda também tem uma performance acima do referencial. A carteira de empréstimo, né, que sempre foi uma fonte de preocupação para a gente, mas ela tem performado bem também, acima do referencial, que mostra que as taxas estão bem calibradas, né? Afinal de contas, aliás, mais uma vez eu reforço, né, o pessoal do CV03, quem quiser pegar um empréstimo no plano aqui, as taxas estão excelentes, né? Então, diante desse mercado que está tendo alteração de taxa para tudo que é lado, a nossa está estável. Exatamente. Então, assim, digamos, uma oportunidade interessante para quem de repente quer trocar de carro, ou completar um dinheiro para comprar um imóvel, por exemplo. É uma oportunidade bem interessante aí, pegar um empréstimo no plano CV03. Só pegando o gancho, Sandro, que você está falando dos empréstimos, você que é participante quer saber mais detalhadamente os empréstimos, quando você entra no site da Regis, tem um campinho no menu lá em cima, empréstimos. Lá acho que é serviço, se eu não me engano. Serviços, e lá dentro tem a parte de empréstimo. Quando você entra lá, tem toda a explicação, o extrato, tem as informações, as taxas, o que cada plano pode, como é que é o plano, mais quantos de alocação. E dentro do portal do participante você consegue fazer simulação também. Isso. Então, assim, é bem legal. E se você ainda tiver dúvida, né, lá no site a gente tem um chat direto para você poder falar com a Regis, tem o WhatsApp também, tem o 0800, então todo esse suporte que você precisar na parte de empréstimo está lá dentro também. Isso é muito importante, as pessoas acompanharem, né? E lembrando, né, que nós sempre nos destacamos por a questão da transparência, né? De mostrar tanto a rentabilidade do mês, como aonde esses recursos estão alocados, né? 92%, por exemplo, dos recursos do plano CV03 estão alocados em ativos de renda fixa, sendo grande parte, 91%, aí, em títulos públicos federais, ou seja, um risco muito baixo, né? Risco de crédito, sobretudo, né? Muito baixo no CV03 e com uma excelente rentabilidade, né? E se você for, por exemplo, pegar essa rentabilidade do CV03 e comparar com a amostra da Aditus, né? A Aditus, para quem não conhece, né? Nós já até fizemos uma edição especial, né? Tá aqui no YouTube, inclusive. Isso, exatamente, no mês de abril, né? Com o Suaide, né? Da Aditus, né? Então a Aditus é uma empresa que faz assessoria para nós, né? E não só para nós, para quase 120 entidades fechadas de previdência complementar. Contratam o serviço da Aditus, né? E aí com isso eles autorizam a fazer uma amostra, né? E, por exemplo, a taxa média dos planos CVs no mês de maio, no acumulado do ano, estava em torno de 4,50, né, de rentabilidade. O plano CV03 rendeu 7,54%. Né? Então, ou seja, uma rentabilidade muito acima da mediana do mercado dessa amostra da Aditus. Então, assim, uma performance bastante positiva. Por isso que assim, a gente realmente está muito empolgado mesmo com os resultados do plano CV03. É um plano superavitário, né? Tem um patrimônio excepcional, quase 700 milhões. A nossa expectativa, inclusive, a gente está... Logo a gente bate esse R$1 bilhão aí no plano CV03 e é um plano realmente que a gente está muito satisfeito com os resultados, né, com a confiança dos participantes, são 2.300, né, quase 2.400 participantes, né, então estamos muito satisfeitos com esses resultados. E esperamos continuar entregando resultados cada vez maiores para o plano CV03, para os participantes do CV03. Sem dúvida, porque quem está acompanhando os números está vendo que o CV, né, tem vindo muito bem aí, principalmente nesses últimos meses. A tendência é continuar também. Então... E mesmo no horizonte de longo prazo, né? Mesmo no horizonte de longo prazo, se você pegar aí nos últimos 12 meses, uma performance de 127% em comparação ao referencial que é IPCA mais 4. Então,
Só notícias boas. Só pode ficar tranquilo todo Isso, mundo, né? exatamente. Bom, obrigada pessoal, então, por estar acompanhando a gente aqui, né? A audiência de estar escutando a gente sobre os números de maio. Sandro, obrigada por ter Eu que agradeço. falado um pouquinho pra gente, né? Somente resultados muito bons. Uhum. E continue acompanhando então a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn e o YouTube também. Aqui no YouTube não se esqueça de se inscrever, curta o nosso vídeo, né? Deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma informação. Inclusive, mês que vem a gente vai estar falando dos números de junho, Isso. que já é também o primeiro semestre da Regis, vai ser, né, a gente tem uma visão de grandes números também, que vai ser na prestação de contas. Mas no RegisCast vai ter um pouco de spoiler. Então, eu recomendo que você ative o sininho, porque você não perde nenhuma publicação nossa também. É isso aí. Então, a gente se vê mês que vem. Obrigada, até mais. Até tchau, logo. tchau.